A paz do Senhor esteja sobre cada um de nós e sobre cada membro da sua família e da minha família. Amém? O nosso tema hoje será a velhice no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Para alguns exegetas, os textos da Sagrada Escritura de que tratam a velhice ou o idoso, ela deve ser estudada e compreendido entre diferentes aspectos: os cronológicos, os biológicos, psicológicos, históricos, culturais, econômicos, políticos, geográficos, sociais e teológicos. Sendo que essa interação ela varia de acordo, desculpa, com a sociedade na qual o indivíduo estava inserido. Há registro de nomes de pessoas que viveram longo período de vida antes e também depois do dilúvio. Você lê o capítulo 5 de Gênesis, que você vai ver as pessoas antes do dilúvio que viveram muito, né? E também você vê que a geração pós-diluviana, as idades diminuíram, mas ainda viveram por um longo período. Como Abraão viveu 175 anos, Gênesis capítulo 25, verso 7. Isaac viveu 180 anos, Gênesis 35, capítulo 28. Jacó viveu 147 anos, Gênesis capítulo 47, verso 28. José viveu 110 anos, Gênesis capítulo 50, verso 26. Moisés viveu 120 anos, Deuteronômio capítulo 34, verso 7. Segundo Donald Lee Stuart, do Ministério Blue e Let Bloomberg, ou seja, a Bíblia da Letra Azul dos Estados Unidos, é um ministério que eu gosto dele. E ele diz que alguns intérpretes bíblicos dizem que as idades das pessoas antes do dilúvio são figurativas, né? Em um sentido não literal. Quer dizer que antes do dilúvio, ele afirma que tem muitos estudiosos que dizem que era de acordo com os clãs, tribos, né? Mas ele, Donald Lee Stuart, ele diz, e outros também diz, que depois do dilúvio, que antes e depois do dilúvio, as idades são literais, eram reais mesmo, não tinha nada que eram os clãs, que se viviam tanto tempo, não. É literalmente mesmo. E Pedro confirma isso na sua carta, 2 Pedro capítulo 3, versos 5 e 6, capítulo 3, versos 5 e 6, desculpe, que Pedro diz que o mundo era diferente antes do dilúvio e também até logo no início do dilúvio, né? Pós-diluviano, desculpa. E até Lucas, ele retrata, quando ele fala na linhagem de Adão a Noé, ele fala com pessoas literais, com pessoas que realmente existiram, com pessoas que viveram essa idade. E isso é confirmado também, segundo os teólogos, que quando Lucas se refere à idade de Jesus Cristo, ele registra Jesus quando nasceu, ele registra Jesus aos 12 anos no templo, ele registra quando Jesus iniciou sua vida pública. Então você vê que na Bíblia as idades, elas são realmente de pessoas que existiram e viveram essas idades que a Bíblia cita. Não tem nada de a ver no sentido não literal. Viveram na literalidade mesmo, né? E também
Você pode consultar lá a idade de Jesus, né? Lá em Lucas capítulo 2, verso 21, Lucas capítulo 2, verso 42 e Lucas capítulo 3, verso 23. Às vezes a gente esquece, né? É verdade? Já na Antiga Aliança, ou no Antigo Testamento, existem várias referências para se referir à velhice. É usado idade, é usado velhos, idosos, como a expressão já velho e farto de dias, né? Adiantado em idade. Jacó se aproximava da morte aos seus 147 anos e o escritor de Gênesis disse assim, os anos de sua vida. E os anos de sua vida se referia que Jacó já estava morrendo, né? Abraão morreu farto de velhice, velho e farto de dias. Né? Gênesis capítulo 25, verso 8. E cabelos brancos significa a velhice também. As cãs, né? A velhice. Que nós vemos lá em Provérbios capítulo 16, verso 31. É por isso que assim, nós idosos, quando nós pintarmos o cabelo, nós estamos tirando a palavra de Deus do nosso cabelo, por causa que cabelos brancos significa velhice. Agora, a genética tá mostrando, né, a ciência, que pessoas até com 40 anos, que já não estão velhos ainda, a velhice é considerada de 60 anos para cima, já estão de cabelo branco. Mas é uma questão genética. Eu não estou entrando aqui na questão genética, estou falando da questão bíblica, tá? Na Nova Aliança, no Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 1, verso 18, Zacarias responde ao anjo e ele usa a expressão velho e avançado de idade para falar dele com a mulher dele, né? Então ele estava se referindo que eles eram um casal de idoso, um casal de velhos, né? Avançado em idade. Na carta a Filemon, capítulo 1, verso 9, Paulo diz assim, eu já sou um homem velho, né? E para se referir a si mesmo, eu também uso bastante essa expressão. Quando eu completei 55 anos, eu comecei a chamar a velhinha. A velhinha chegou, a velhinha está aqui. Eu estou com 71 anos, dia 8 de julho eu faço 72 anos, né? Mas eu desde 55 eu já comecei a falar, eu já estou velhinha, eu já estou velhinha. E eu gosto até quando meus amigos, eles falam, olha a velhinha chegou, olha a velhinha, né? Até as pessoas têm mais cuidado com a gente, sabe? E como eu estou fazendo tratamento de câncer, né? Eu recebo muitas mensagens, ligações. E aí, como é que a velhinha está? Eu sei que a velhinha está aí na fé, sabe? Eu gosto muito disso, isso da vida. A amizade, ela é fundamental, né? Em todos os sentidos da vida da gente. E eu gosto de jogar, como eu falo assim, molhando o pé da planta da amizade. Aí, de vez em quando, eu mando telefonema, aí eu mando uma ligação, eu mando uma mensagem. Eu estou molhando sempre as minhas amizades, que as minhas amizades são muito importantes. Como essa amizade dos meus filhos, que é o amor mesmo, né? O amor filial e o amor de amigo, que também é um amor fraterno. E nós vemos assim, né, que também os principais servos de Davi, do rei Davi, o povo hebreu, tinham prática em honrar e respeitar o idoso na velhice. A igreja primitiva, ela tinha muito respeito aos idosos, né? E como eu falei agora em Zacarias, Paulo falando também, e o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deixou esse exemplo para nós. Quando ele pregado na cruz, né? A mãe dele já estava velhinha, Maria, segundo a mãe, segundo a sua natureza humana. Ele entregou para os discípulos João. Lá no Evangelho de João, você vê, João capítulo 19, verso 25 e 27. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. O cuidado que o Senhor Jesus tem para com os idosos. O cuidado que os filhos devem ter para com os pais. Desde de que nasce até eles morrerem. Né? Então, isso é vida em abundância.
O apóstolo Paulo também, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso de 1 a 2, ele dá instrução para o tratamento aos idosos, tanto aos homens quanto às mulheres. Tito, no capítulo 2, no verso 2 e 3, ele orienta, né, como exortar, como convém a doutrina dos idosos, porque a igreja também tem que conversar com os idosos, tem que ensinar aos idosos. Doutrina é ensino, a instrução, né? É, nós vemos assim, Mateus no capítulo 21, no verso 23, o termo ancião. Então, nós vemos que, como nós já vimos, que existem vários termos na Bíblia para se referir à velhice, mas que a Bíblia ensina realmente que respeite os idosos, respeite a vida, respeite desde que foi gerado, né? A vida precisa e deve ser respeitada. A vida material e a vida espiritual de cada um, né? O respeito. A Bíblia nos mostra que os idosos eles eram exemplos de sabedoria e de experiência, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então é preciso que a igreja ensine aos mais jovens, como Paulo fala a Timóteo, como devem ser tratados os idosos. Basta ler a Bíblia na perspectiva, né, a velhice, desculpa, estudar a velhice na perspectiva bíblica para aprender a respeitar as pessoas. Porque muitas pessoas são dentro da igreja ou dentro da sociedade ou dentro da família discriminadas, né? O preconceito é muito grande com os idosos. E é interessante que hoje, no sistema capitalista, né, essas coisas se ampliam cada vez mais. Mas a Bíblia nos ensina a ter respeito com a velhice, a respeitar a vida material e a vida espiritual de cada um, a matéria de cada um e também a vivência de cada um. Amém? Fique na paz do Senhor, que Deus derrame a sua unção com porção dobrada sobre cada um de nós. Vocês sabem que eu faço tratamento de câncer, né? E estou na luta e creio que estou vencendo pelo poder do nome de Jesus. Eu creio, pela minha fé, que eu estou vencendo o câncer, né? Oremos uns pelos outros. Vamos circular os céus com as nossas orações para que o Senhor derrame a unção da cura, da libertação, da salvação, a unção com porção dobrada, para que nós possamos prosseguir a caminhada até que Ele venha. Fique na paz.